Graças e paz, queridos. Quero compartilhar uma palavra com vocês que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 16. Eu não vou ler o capítulo todo, mas o começo do capítulo vem falando sobre fé e vem falando sobre, citando vários homens, né? Homens de fé, a gente conhece como os heróis da fé, e homens inspiradores, né? Homens e mulheres de Deus inspiradores para as nossas vidas. Vem falando sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, sobre Abraão, sobre Sara. E eu acho lindo que eu vou ler o versículo do 13 ao 16 que diz assim: cada uma dessas pessoas de fé morreu sem ver o cumprimento da promessa, mas ainda crendo. Como conseguiram? Elas o viram e saudaram de longe, aceitando o fato de que eram passageiros neste mundo. Quem vive assim sabe que está procurando seu verdadeiro lar. Se estivessem com saudade do antigo país, poderiam ter voltado quando quisessem, mas buscavam um país muito melhor que o antigo, buscavam o país celestial. É fácil entender porque Deus é tão orgulhoso dessas pessoas e porque há uma cidade à espera delas. Uau, que lindo, né? Essas pessoas, elas foram fiéis ao Senhor, elas mantiveram a sua fé ali acesa em Deus, mesmo não vendo o cumprimento da promessa. Abraão, né, saiu ali da sua terra, para uma terra que ele não conhecia, e Deus deu para ele, né, uma palavra sobre uma grande descendência. Ele viu o começo disso, mas ele não viu o final, mas ele tinha certeza que Deus era fiel para cumprir. O texto diz, né, vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, dizia outra versão, a versão que eu li é um pouquinho diferente. Ele ainda não estava vendo a promessa completa realizada, mas ele sabia que Deus era fiel para cumprir. No versículo 14, né, diz, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Eles viviam como peregrinos e estrangeiros, porque eles estavam esperando algo maior. É como, né, se a vida deles, se a própria vida deles dissesse, eu estou aqui, mas a minha esperança não está aqui. E é exatamente a maneira que nós temos que viver. Nós estamos aqui nessa terra, mas como peregrinos e estrangeiros dessa terra, mas a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está num reino celestial, numa pátria celestial, em algo muito mais superior. Eles não fizeram da promessa recebida o seu Deus. Eles fizeram do Deus da promessa a sua esperança. Porque às vezes nós recebemos uma promessa do Senhor e nós ficamos ali, né, esperando aquilo ansiosamente. Mas nós precisamos descansar, porque quem promete é fiel para cumprir. E mesmo que nós não estejamos aqui para ver, ele é fiel para cumprir a sua palavra, como Abraão. Né? Abraão não viu a descendência dele tão numerosa quanto Deus prometeu, porque ele morreu antes. Mas ele tinha a completa fé, ele tinha a convicção de que o Deus que prometeu era fiel para cumprir. E Hebreus 11, né, nos mostra uma fé muito mais profunda. Nós acreditarmos que Deus é fiel, mesmo que nós não vejamos acontecer. Porque todos esses homens, né, e mulheres de Deus que o capítulo continua ainda até o versículo 40, vale a pena ler a palavra inteira. Mas todos eles morreram sem ver as promessas cumpridas, mas não consideraram Deus infiel por causa disso. Porque eles confiavam na promessa e essa promessa se cumpre em Cristo, né? Quando Cristo vem ao mundo, à terra, essa promessa é cumprida e nós aguardamos mais promessas do Senhor. Nós aguardamos a sua vinda e temos certeza de que Ele virá. Ainda que demore, sabemos que a demora é uma misericórdia do Senhor, para que mais vidas sejam alcançadas e que nós possamos, confiando na promessa do Senhor, clamar Maranata, mas também viver o Maranata, né? Clamar que o Senhor venha, mas também viver, proclamando a verdade do reino, a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo, para que mais vidas sejam alcançadas e o Senhor venha depressa, sem demora, porque nós estamos aguardando e que possamos fazer a nossa vida valer a pena, né? Confiando no Senhor, crendo na promessa dele, que ele já cumpriu tantas e ele é fiel para cumprir todas as outras que ele prometeu. Amém? Deus te abençoe.